Você já se perguntou o que está por trás do Código da Vinci, o famoso romance de Dan Brown? Mais do que um simples livro de mistério, ele explora uma série de enigmas históricos e ocultos, envolvendo símbolos secretos, sociedades secretas e um dos maiores mistérios da história cristã, o verdadeiro significado do Santo Graal. Mas será que tudo isso é apenas ficção? Ou existe algo mais profundo por trás desses mistérios? No vídeo de hoje, vamos explorar a história do Código da Vinci, os segredos que ele apresenta e os mistérios que continuam a fascinar pessoas ao redor do mundo até hoje. Prepare-se para desvendar os enigmas dessa trama envolvente e entender os conceitos históricos, artísticos e espirituais que se entrelaçam para criar esse fenômeno global. Quando Dan Brown lançou o Código da Vinci em 2003, ele não imaginava o impacto que sua obra teria no mundo. O livro rapidamente se tornou um best-seller mundial, com milhões de cópias vendidas e traduzido para dezenas de idiomas. A história gira em torno de Robert Langdon, um professor de simbologia de Harvard, que se vê envolvido em uma série de mistérios que remontam a séculos, com a Igreja Católica, o Museu do Louvre e até a famosa pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, sendo parte fundamental dessa trama. Mas, por trás da ficção, o livro toca em muitos aspectos históricos e esotéricos reais, que têm alimentado debates e discussões sobre a verdadeira natureza de figuras e eventos históricos. O mais intrigante é como o autor mistura fatos reais com suas invenções, criando uma história que parece quase plausível. Vamos dar uma olhada mais de perto nos principais mistérios e segredos que ele explora. O principal mistério do Código da Vinci gira em torno do Santo Graal. No livro, é sugerido que o Graal não é apenas um cálice sagrado, mas um objeto que guarda um segredo muito maior: a verdadeira descendência de Jesus Cristo. A teoria apresentada por Dan Brown é que, em vez de ser crucificado, Jesus teria se casado com Maria Madalena, e dessa união teria surgido uma linhagem secreta que ainda existe nos dias de hoje. Embora essa teoria seja amplamente refutada pelos estudiosos, ela tem raízes em uma tradição esotérica que remonta a séculos. Muitos acreditam que a verdadeira natureza do Graal está em algo que transcende o objeto físico, possivelmente uma sabedoria oculta ou uma verdade secreta que foi escondida pela Igreja ao longo da história. Uma das entidades mais enigmáticas do livro é o Priorado de Sião, uma sociedade secreta que, segundo o romance, teria protegido o segredo do Santo Graal por gerações. O Priorado é descrito como uma organização que remonta aos tempos medievais, com membros como Leonardo da Vinci e Isaac Newton em suas fileiras. O livro sugere que essa sociedade secretamente conduziu uma batalha intelectual e espiritual, escondendo a verdade do Graal para evitar que caísse nas mãos erradas. A associação do Priorado de Sião com figuras históricas famosas, como o próprio Leonardo, alimenta a ideia de que há segredos guardados pelas figuras mais proeminentes da história. No entanto, muitos estudiosos e historiadores contestam a veracidade dessa sociedade, dizendo que foi uma invenção moderna criada por autores como Pierre Plantard, que se autoproclamou membro do Priorado. Mesmo assim, a ideia de sociedades secretas infiltradas no coração do poder permanece um tema fascinante para muitos. A ideia da criação de toda essa narrativa seria para evitar possíveis perseguições aos descendentes de Jesus Cristo, incluindo evitar alguma idolatria por parte do povo, ou até mesmo mitigar as chances do surgimento de novos líderes religiosos. Uma das partes mais intrigantes do Código da Vinci é a interpretação da famosa pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. No livro, é sugerido que, na pintura, Maria Madalena está representada ao lado de Jesus, e não João, como a tradição cristã afirma. A interpretação de Dan Brown vai ainda mais longe, sugerindo que a presença de Maria Madalena é uma pista crucial para entender o segredo do Graal.
De fato, ao observar a pintura, parece haver uma figura feminina ao lado de Jesus, com quem ele está em um ângulo que sugere proximidade e intimidade. No entanto, as análises artísticas indicam que a figura é provavelmente o apóstolo João, representado de maneira andrógina, como era comum nas representações de arte renascentista. A especulação sobre Maria Madalena no quadro gerou uma enorme quantidade de debates e investigações, fazendo com que a pintura ganhasse uma nova e profunda leitura. O sucesso do Código da Vinci não é apenas atribuído ao enredo intrigante, mas também à habilidade de Dan Brown em integrar ficção e realidade. Muitas das referências históricas, religiosas e artísticas presentes no livro são de fato baseadas em documentos e teorias reais, mas o autor as manipula de maneira a criar um enredo muito mais envolvente. Por exemplo, a obra faz referência a documentos históricos como o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena, que são textos apócrifos do cristianismo que foram descobertos no século XX. Esses textos não fazem parte do cânon bíblico, mas fornecem uma visão alternativa sobre a relação de Maria Madalena com Jesus e o papel das mulheres nos primeiros anos do cristianismo. Mesmo assim, essas obras são frequentemente discutidas no contexto de debates sobre a veracidade da Bíblia e a natureza do cristianismo primitivo. Desde o lançamento do Código da Vinci, o livro gerou uma onda de controvérsias, especialmente entre os líderes da Igreja Católica e estudiosos da Bíblia. Muitos acusaram o autor de distorcer a história e apresentar uma versão manipulada dos eventos cristãos para criar uma narrativa sensacionalista. A Igreja emitiu várias declarações, rejeitando as teorias apresentadas no livro, afirmando que elas são completamente infundadas. Além disso, o impacto do livro também gerou uma série de investigações históricas e arqueológicas. Historiadores começaram a revisitar figuras e eventos históricos que haviam sido dados como certos, questionando novas possibilidades e teorias. O fenômeno Código da Vinci reacendeu debates sobre as origens do cristianismo e o papel das mulheres na Igreja, temas que continuam a ser discutidos até hoje. Ao longo dos anos, o Código da Vinci se tornou muito mais do que um livro. Ele gerou filmes, documentários, jogos e uma série de outras mídias, mantendo seu legado vivo. A própria ideia de um código secreto que está à espreita, aguardando para ser decifrado, continua a fascinar o público. As questões levantadas no livro, como a verdade sobre o Santo Graal, a existência de sociedades secretas e a relação de Maria Madalena com Jesus, são temas que ainda provocam debates e pesquisas. Embora muitos dos segredos e mistérios do Código da Vinci sejam fictícios, a maneira como Dan Brown mistura fatos históricos e teorias alternativas é o que torna a história tão cativante. O livro não apenas provoca curiosidade, mas também nos desafia a questionar a maneira como vemos a história e a religião. E você, o que acha? Existe uma verdade oculta sobre o Santo Graal? Ou será que estamos apenas sendo guiados por lendas e teorias sensacionalistas? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e ative as notificações para mais vídeos sobre mistérios e segredos históricos. Até o próximo vídeo.